A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, aqui é o servo Edivan, trazendo aqui mais um vídeo para os irmãos. E vai ser um vídeo, irmãos, sobre Mateus capítulo 25, falando sobre as 10 virgens, irmãos. Vamos estar emendando junto com o vídeo anterior, onde a gente mostramos, segredos, chaves da palavra de Deus, onde tinha versículos que falava que as pessoas não sabiam nem o dia, nem a hora e nem o tempo da volta de Nosso Senhor. Amém, irmãos? Mas aqui, junto com o capítulo 25 de Mateus, ou seja, esses 13 versículos onde fala das 10 virgens, vamos estar lendo aqui, irmãos, e vamos estar mostrando também um mapinha mental. Neste mapinha mental você vai ver passo a passo e tempo sobre cada versículo que a gente vai ler, e você vai ver quanto tempo veio desde a parábola até o cumprimento de fechar a porta e o Senhor Jesus ter levado as pessoas que guardam os mandamentos, que guardam a palavra e que guardam o testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Que este vídeo seja um vídeo de reflexão, mas mais para frente, irmãos, nós vamos estar preparando um vídeo de estudo, ou seja, um estudo bem mais completo, com muita palavra, e também fazendo uma playlist de vídeos de capítulo por capítulo de Apocalipse, irmãos. Vamos estar pegando livro por livro de Apocalipse e estar mostrando capítulo por capítulo, mostrando todo este quadro, onde a gente vai mostrar um quadro mental, ou seja, um mapinha mental, onde você vai ver passo a passo de quantos anos são o tempo do fim, quando vai acontecer os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças, e aí os irmãos vão ter mais noção e compreender, irmãos. O Senhor falou que as virgens prudentes já estavam preparadas para este tempo. E quando o Senhor deu a mensagem que ele estava por vir, as que estavam preparadas, elas foram até o cumprimento da palavra, onde o Senhor levou eles até as bodas do Cordeiro, irmãos. E aí fechou a porta. No fechar da porta, o Senhor está falando que aqueles que não vigiou, não soube o dia nem a hora. Então quer dizer que um prudente, ele vai saber o dia e a hora, irmãos. Por quê? Porque o tempo do fim são contagem de tempos de anos. Tem a última semana de Daniel, que são a profecia das 70 semanas. E também, irmãos, tem as festas que completam também todo esse estudo, onde existe a expiação e trombetas, que faz parte do tempo do fim. Mas é lógico que mais para frente, irmãos, nós vamos compreender tudo isso, porque nós vamos fazer um estudo completo. Neste momento é só uma reflexão e eu espero que os irmãos gostem. Acompanhem até o fim e vocês vão ver, irmãos, que as prudentes do corpo de Cristo, ou seja, a esposa do Cordeiro, as 5 prudentes, elas estavam preparadas para este tempo que o Senhor está dizendo na sua própria palavra. Mas, iniciando, Mateus capítulo 25, versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Entendimento aqui, irmãos. Essas 10 virgens são servos e servas de todos os ministérios. O corpo de Cristo é um, irmãos. Mas dentro do corpo de Cristo tem servos e servas. E o Senhor está dividindo todo o corpo, dizendo que tem metade prudente, metade insensata. Mas mais para frente o Senhor vai estar explicando o porquê, irmãos. E esta mensagem é desde o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, que os apóstolos eles trouxeram, está até os dias de hoje, irmãos. Este versículo 1 até o versículo 5 já se passaram 2000 anos, mas vamos continuar lendo. Versículo 2. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas ou insensatas. 3. As loucas ou insensatas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Muitos irmãos tentam pegar esta parte aqui do azeite e eles classificam com muitas coisas. Mas o Senhor Jesus, ele disse que ele foi a luz que viu um mundo cheio de trevas. E por o Senhor ser a luz no mundo cheio de trevas, o Senhor ele trouxe a palavra do Pai. Então, irmãos, o Senhor ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Este azeite precioso é a palavra da boca do nosso Senhor Jesus Cristo pelo Espírito Santo de Deus. Este é o verdadeiro azeite que deixa as lâmpadas acesas. E as insensatas, elas desprezaram este tipo de azeite. Mas
Vamos lá. Versículo 4. Mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas, com suas lâmpadas. Essas vasilhas aqui, irmãos, são a metade prudente. Existem vasilhas e o próprio Senhor falou que todos nós somos como os vasos na mão do oleiro. E esses vasos que estão cheios de azeite são vasos que ele segue o Senhor como principal fundamento de todas as coisas. Ele não serve à vista de homens, mas serve à vista de Cristo. Ele tenta ter a própria mente de Cristo e o Senhor concede entendimento sobre todas as coisas, irmãos. Estas vasilhas com azeite, elas estão dentro das prudentes, dentro da metade da igreja. Porém, nem todas prudentes preservam essas vasilhas que estão cheias de azeite. Porque na boca delas, elas tendem a falar do Senhor, não do mundo. E ainda fala muito mais do cumprimento da obra do Senhor e não do mundo. Então, prudente, que teme o nome do Senhor, presta atenção sobre essas vasilhas que estão carregando azeite consigo. Eles fazem de tudo para não acrescentar nem diminuir a palavra de Deus, mas preservar tudo quanto está escrito. Glória a Deus. Essa é a vontade do Espírito Santo de Deus. Versículo 5, e completando todos esses 2000 anos de passagem desde o Senhor Jesus até os dias de hoje. Versículo 5, e tardando o esposo, tosquenejaram todas. Ou seja, assim, ó, e adormeceram, ao ponto do que, irmãos? Quase todos dormiram. O dormir é que a pessoa ela não está nem se esforçando mais para se encontrar com o esposo. Ou seja, essa saída, essa pessoa sair totalmente do mundo, irmãos. É lógico que ainda não foi chegada a hora de a gente se encontrar com o Senhor. Mas se preparar para sair deste mundo, as prudentes estão fazendo isso. Este é o papel do reino que o Senhor falou, como 10 virgens. Sair ao encontro do esposo, é igual está escrito em João capítulo 17. O Senhor falou que nós não somos do mundo, mas o Senhor não orou ao Pai para que nos tirasse do mundo, mas para que nos livrasse do mal. Se o Senhor é a luz que veio no mundo cheio de trevas e o mundo jaz do maligno, então, irmãos, sair ao encontro do Senhor é você sair de tudo isso que faz entristecer o Senhor, que pertence ao mundo. Glória a Deus. E isso ainda, irmãos, não fez o marco do tempo da volta do Senhor. Mas um sinal muito importante vai acontecer, versículo 6. E aí, irmãos, a partir daí até o versículo 13, o Senhor vai revelar toda a obra do tempo do fim. Mas, versículo 6. Mas à meia-noite, a hora mais escura do mundo, irmãos. Ou seja, a geração mais perversa. Ou o tempo onde as pessoas se afastou da sabedoria de Deus. O tempo onde as pessoas deixou de acreditar na palavra de Deus. O tempo onde as pessoas parou de se importar com as coisas de Deus, ou seja, de buscar a palavra. As pessoas elas estão frequentando, mas não estão absorvendo aquilo que o Senhor está querendo. Glória a Deus, irmãos. À meia-noite, o tempo mais escuro. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. E este clamor, irmãos, neste momento ninguém quer dar crédito, porque são as vozes que estão anunciando a vinda deste clamor. Mas ainda o sinal não aconteceu. Mas vamos lá, ó. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai ao encontro. E um pontinho de exclamação para dar atenção. Irmãos, por enquanto está tendo as vozes desse clamor. Ainda não foi o sinal de anunciar este clamor. Porque quando acontecer este sinal, todas vão despertar, seja prudentes e insensatas, para poder se encontrar com o Senhor. Ou seja, é o tempo de preparação onde o Senhor vai tirar vai tirar aquelas pessoas preciosas que elas se separaram para Deus. Desde a fundação do mundo. Todos estão aguardando essa promessa. O próprio Senhor falou que vai ressuscitar todos. E se o Senhor falou que vai ressuscitar todos no último dia, este último dia ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Mas isto vai ser um outro estudo, irmãos. Ou seja, vai ser um outro momento onde a gente vai explicar. Todos que partiram ainda estão aguardando a promessa de Deus de ressuscitar e ter um corpo transformado. Mas, isso é um outro mistério, irmãos. Mas está escrito lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5.
todos estão aguardando o Senhor trazer os mortos, ressuscitar, transformar, e nós que estivermos vivos e você que crê no arrebatamento, o Senhor vai levar todos junto aos ares para se encontrar nas nuvens com Cristo. Versículo 7, irmãos. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Seja prudente, seja insensato. O sinal foi tão forte, tão grande, que todas se prepararam. Se você for insensato, este sinal vai te despertar, mas que bagagem você está levando para você poder passar por este tempo? E no mapinha mental nós vamos mostrar, irmãos, até o versículo 5, 2000 anos se passaram. E agora, a partir do versículo 6 e 7, um novo tempo está se iniciando. E quantos anos são este dia da volta do Senhor? Você sabe, irmãos? Se você ainda não sabe, a gente vai ter que um dia pegar, ler o livro de Daniel, o livro de Apocalipse e ainda muito mais os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos os pequenos profetas, os grandes profetas, e vocês vão ver que a expiação vai ser 10 dias, que representa 10 anos, assim como está em Apocalipse 2, que vai ter 10 dias de tribulação sobre o povo na terra. Glória a Deus! Estes 10 dias vão se tornar em 10 anos. E para isso vai acontecer selos, trombetas e, por fim, as taças da ira de Deus. Tudo que está escrito no livro de Apocalipse vai acontecer, irmãos. Mas vamos lá. Todas as virgens, versículo 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. As virgens são servos que servem ao Senhor e pelo Espírito Santo de Deus ele tenta trazer a mensagem de Deus para que as lâmpadas fiquem acesas. Essas lâmpadas estão acesas, é a esperança da pessoa alcançar a salvação no Senhor. Seja na morte, seja na vida, ela sabe que a promessa do Senhor permanece firme e ela vai encontrar com o Senhor para viver eternamente no reino de justiça. Amém, irmãos? Todas se prepararam. Mas, igual eu estava falando para vocês, aqui está acontecendo o tempo do fim, onde esse tempo, irmãos, ele é um tempo bem prolongado e vão acontecer muitas coisas e o Senhor ainda não veio buscar a sua igreja. Versículo 8. As loucas, ou seja, as insensatas, disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite. Eu te disse, irmãos, lá no início, que este azeite é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo, sem fermento, sem acrescentar e diminuir. Porque assim como está escrito no livro de Apocalipse, aquele que acrescentar ou diminuir, todas as pragas que estão escritas no livro vai vir sobre a vida da pessoa. A pessoa vai perder a salvação, irmãos. Mas este tempo está chegando e você que seja servo, que tenta ministrar a palavra de Deus, tem que tomar muito cuidado, irmãos. Não brinca com a palavra de Deus, não tenta acrescentar algo nela, querendo modernizar, querendo fazer uma palavra bem sutil para que as pessoas venham vir. O Senhor, ele pregou de uma forma onde se a pessoa crê, ela seja transformada. Então, que você pregue verdadeiramente assim como o Senhor tem anunciado. E é Deus que faz a obra, Deus que transforma, Deus que faz a diferença. Se pela palavra que está escrita a pessoa ainda ela não aceitou e não foi transformada, é porque ela não deu crédito na palavra. Não tentar modificar a palavra para que venha agradar o coração daquela pessoa. Porque se a pessoa está querendo desviar para a esquerda ou para a direita, é que ela não está querendo seguir a retidão que o Senhor Jesus mostrou através do seu caminho. Que é carregar a sua cruz e seguir aquele que primeiro fez toda a obra, o perfeito, o nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o exemplo de obra sobre todos nós que temos que seguir a cruz de Cristo. Mas, completando o versículo 8, as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Estas servos e servas que são loucas ou insensatas, eles não quiseram se preparar para este tempo buscando na palavra. Não deu crédito nos profetas, não deu crédito nos apóstolos. Eles pegaram mensagem que agradaram o coração deles para este tempo. Ou foram cegos pelo o Deus desse século que seguiu o entendimento dos incrédulos. Por quê? Porque o próprio adversário de Deus no deserto, ele tentou o Senhor Jesus com 3 tentações. Uma, ou seja, a última tentação, ele ofereceu a glória dessa terra para que o Senhor prostrasse e adorasse ele.
E o próprio Senhor Jesus repreendeu ele e falou que nós só devemos adorar a Deus, que criou o céu e a terra. Então, neste tipo de coisa, muitas pessoas estão caindo. As lâmpadas que estão seguindo estes servos e servas insensatos que mais pregam a terra e o mundo, elas vão ficar confusas neste tempo. Mas graças a Deus que desde 2020, Deus tem levantado um povo que está buscando, sem cessar, passos e caminhos que levam a pessoa a se preparar para este tempo do fim. Tem muitos irmãos e irmãs tendo sonhos e visões, mas para você encaixar todos esses sonhos e visões, você precisa ter todos os livros dos profetas, tem que ter o entendimento dos apóstolos e também o livro de Apocalipse junto com o livro de Daniel, como o Senhor trouxe para esses servos amados que entregou a própria vida, e o entendimento está lá totalmente claro sobre o tempo do fim, irmãos. Eu sei que vocês vão buscar sonhos e visões, mas todos eles têm que passar pela palavra para que você possa entender o tempo da forma que o Senhor está querendo apresentar. Versículo 9. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai-o para vós. Essa questão do ide aos que vendem, irmãos, se você buscar lá no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 1, está falando que se você quiser saciar sua sede nas fontes das águas, ou seja, da vida do nosso Senhor Jesus, você pode comprar sem preço, sem dinheiro, porque o Senhor vai dar de graça. Então, se você já quisesse buscar do Senhor, você já teria recebido de graça. Mas para as prudentes falar para você ir comprar nos que vende, eu acho que as insensatas elas estão querendo vender a palavra de Deus por preço. Eu não preciso dizer nem entrar neste detalhe, irmãos, mas se você é uma pessoa que estuda a palavra de Deus e você está frequentando a igreja, acho que já tocou no seu coração, você vai entender isso. Não precisa fazer petições dentro das igrejas, porque o próprio Senhor na época lá, ele derrubou as mesas, ele derrubou as pessoas que estavam fazendo comércio na casa de Deus. Mas isso também, irmãos, é outro estudo. Nós estamos falando da parábola das 10 virgens e do tempo do fim. Mas que vocês também fiquem com os olhos atentos sobre esses tipos de coisas que estão acontecendo na nossa geração, nesses dias, nas igrejas de todos os nossos irmãos amados. São nossos irmãos, mas não desviem da palavra de Deus e tenham muita atenção no que o Senhor está pedindo. Encerrando, irmãos, versículo 10. Este é o grande mistério. Lá desde o clamor do versículo 6 até o versículo 10, aconteceu 7 selos, 7 trombetas e, por fim, vai ser derramado as taças, porque quando o Senhor fechar a porta, o Senhor vai derramar as taças da ira de Deus. Mas no versículo 10, as prudentes já estavam preparadas e se encontrou com o Senhor. Então, a prudente soube o dia e a hora. Por quê? Porque leu o livro dos profetas, porque leu o livro de Apocalipse, entendeu os que os apóstolos disseram, entendeu as cartas do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, Coríntios 15, onde fala que no piscar de olhos todos nós vamos ser transformados. Então, irmão, os prudentes, eles entenderam na hora que o Senhor chamou, e este aqui é o cumprimento de todo o tempo do fim, onde o Senhor vai fechar a porta. Esse é o arrebatamento e a ressurreição de todos os mortos desde a fundação da terra. E aqui o Senhor vai falar, aqueles que ficaram, é para vigiar. Passou todo este tempo com grandes sinais e você ainda não vigiou. Mas vamos lá, irmãos. O Senhor já está falando isso, é porque há 2000 anos o Senhor está preparando as pessoas para isso. Que a palavra permaneça viva até os dias de hoje. 10. E tendo elas ido comprá-lo, as insensatas que ainda não tinham o azeite, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou a porta. Se as que estavam preparadas entrou com o Senhor, fechou a porta e ele estava na bodas do Cordeiro, eles sabiam o dia e a hora. Glória a Deus, irmãos. Igual o vídeo anterior, as pessoas usam isso, ninguém sabe o dia e a hora, porque ela não quer buscar, porque ela não está dando crédito e não quer guardar a palavra de Deus. Ou seja,
o Senhor fala que aquele que ama guarda os mandamentos do Senhor. Você não quer guardar a palavra de Deus? Isso é uma insensatez, irmãos. Então nós temos que tomar muito cuidado com essas pessoas que falam: ah, é difícil o livro de Apocalipse, é difícil o livro dos profetas. Opa, você não está buscando o Espírito Santo? O Espírito Santo ele nos está preparando para isso. Amém? Então cuidado com as vozes das insensatas. O Senhor está revelando em quase todos os livros, irmãos. É a pessoa que ouve a palavra de Deus e não cumpre. A que cumpre, ela sabe como que ela deve seguir o Senhor e ficar atento para que não tropece. A insensata já tropeçou, irmãos, e está falando tudo o que está no coração. Às vezes ela está distorcendo a palavra de Deus, mas por ela ter tropeçado e caído, ela já desviou da sabedoria de Deus e prega tudo o que o coração sentir. Às vezes pode estar pregando na ira, na raiva, e você não está sabendo. Por quê? Porque o servo leva o alimento para que as lâmpadas venham receber o alimento. E se a lâmpada não conferir na palavra aquilo que o servo está falando, você não vai ter certeza se ele está falando a verdade ou a mentira. Mas o pior é que nem a insensata sabe disso, porque se ela mentir e distorcer a palavra de Deus, ela está perdendo a própria salvação. E aí se cumpre aquilo que o Senhor falou em Mateus 23. Não tem como cego guiar outro cego, ambos os dois vão cair. Glória a Deus, irmãos. Vê que coisa perigosa. Vamos lá, o vídeo está um pouquinho longo, irmãos, mas para a pessoa refletir, irmãos, no tempo do fim é necessário palavra por palavra e atenção no livro dos profetas e também no livro de Apocalipse. Mas encerrando, fechou a porta em Apocalipse, em Mateus capítulo 25, versículo 10. Versículo 11, as insensatas ainda ficou, as que o Senhor chamou já está com ele lá nas bodas, ainda as insensatas vão falar uma coisa. Mas quem sabe o sermão de Deus que deu lá no monte, de Mateus capítulo 5, 6 e 7, no Mateus capítulo 7, versículo 24, o próprio Senhor Jesus fala: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. E a voz da insensata é essa. E depois, Mateus capítulo 25, versículo 11. E depois que chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Você que já leu esse finalzinho de Mateus capítulo 27, Mateus capítulo 7, versículo 24 até o fim, vai falar da prudente e da insensata, irmãos. Aí você vai entender que mensagem o Senhor está falando aqui, ó. Versículo 12 de Mateus 25. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Aí vem o versículo 13, que a gente já falou no vídeo anterior, que as pessoas gostam de usar isso. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Você viu o perigo, irmãos? O Senhor está falando isso aqui para quem ficou, não para quem foi lá arrebatado e está com o Senhor recebendo a promessa de Deus. Porque a pessoa que foi arrebatada, ela sabia o dia e a hora. Ela estava guardando o livro dos profetas, ela guardou o livro de Apocalipse, porque lá no primeiro capítulo fala revelação de Jesus Cristo aos seus servos e às servas acerca do tempo, do fim e da sua volta. Você é servo e serva e não deu crédito na revelação de nosso Senhor Jesus Cristo? E ainda no próprio livro de Apocalipse fala: o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo é o Espírito de profecia. Não é igual esses falsos profetão que fica revelando RG, CPF, a casa da pessoa. Isso aí é um espírito terreno, pode ser até um espírito de adivinhação. Dobra o joelho, pede a misericórdia de Deus e expulsa isso. O Espírito Santo de Deus revela as coisas do céu, porque vocês foram destinados para ser transformados e receber a promessa igual aos anjos, para morar com o Senhor para a eternidade no céu, não as coisas terrenas. Glória a Deus. Irmãos, este é o mapinha mental de Mateus capítulo 25, as 10 virgens, só que a gente vai montar um mapa mental de todo o livro de Apocalipse, onde vai ter os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças. Vamos colocar também as 7 festas. Você vai saber por que só falta expiação, trombetas e tabernáculos para cumprir o milênio. Nós vamos falar das 2 testemunhas que aqui, irmãos, nesse período das 10 virgens, levantou servos e servas cheios da presença de Deus e anunciou o tempo do fim todinho, que está lá no livro de Apocalipse capítulo 11. São as 2 oliveiras de Deus, as 2 testemunhas. Vai acontecer muita coisa, irmãos, em 10 anos.
quando vir o clamor, quando vir esse grande estrondo, onde todos nós vamos despertar e saber, é chegado. Mas, como está lá no livro de Mateus capítulo 24, só no ouvir de guerras e rumor de guerras, já é para você ficar atento. E quando houver nação contra nação, reino contra reino, irmãos, começou um dos sinais tão forte e você ainda está despercebido e não está buscando essas coisas que pode abrir os seus olhos para você poder fazer a diferença na sua vida e na sua casa. Mas, irmão, se você gostou do vídeo, dê um joinha, compartilha, se inscreva tanto na página do Facebook como também no canal do YouTube. E a partir daqui, irmãos, nós vamos estudar tremendamente o tempo do fim, os profetas e o livro de Apocalipse. Vocês sempre vão estar recebendo como se preparar para este grande tempo. E, irmãos, eu creio de todo o coração que o Espírito Santo vai visitar vocês, assim como o Espírito Santo nos visitou, e você vai estar percebido, de olhos ligados, sobre todos os sinais que vai estar acontecendo, porque nós vamos estar juntos e acompanhando todos esses sinais, e vamos mostrar também sonhos e visões de irmãos que está se encaixando com toda esta profecia do tempo do fim. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo possa confortar o seu coração, visitando a sua casa e a sua família. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você e até o próximo vídeo, irmãos.